E Mamon está na terra, junto com Satanás, intrometendo-se na pura obra de Deus. Muitas vezes se intrometendo entre os simples obreiros do Senhor, prometendo felicidade, riqueza, a possibilidade de sucesso e como consegue reproduzir-se não apenas nos obreiros, mas em toda a igreja nos dias atuais, infundindo-se nos obreiros o desejo da riqueza, que na igreja inculca o anelo de grandeza. Eis aí Mamon. Nas catedrais o chefe, ocupando os lindos campanários, ocultando-os entre os ouro dos altares, insiduoso, rico, ganancioso. Mamon sabe como ofuscar a simplicidade do obreiro, do crente, cobrindo com vestiduras da fama, do orgulho, da riqueza, da soberba. É bom dizer aos jovens que o toque mágico desse demônio Mamon está por trás dos grandes empreendimentos feitos em nome da fé. Cuidado! Um jovem obreiro nunca deveria entrar diretamente no ministério vivendo de recursos da igreja. É importante o jovem que quer ingressar na vida ministerial passe logo por trabalhos de disciplina do corpo, da mente, que aprenda a ser pontual, pois nos trabalhos, nas empresas, temos horários a cumprir. Aprende sobre a sinceridade nos negócios. Aprende a disciplinar o corpo, a hora de se levantar, a hora de se deitar, a hora o que deve comer, a hora de dormir. O trabalho ensina ao homem a questão da autoridade. E essa questão de autoridade está fraca no lar, muitas vezes enrijecida nas escolas atuais. Deve-se esperar pelo menos que sejam entendidas o princípio da autoridade, a qual é bíblica e é cristã nas empresas. Através do trabalho aprendemos a valorizar a providência. Quando uma pessoa recebe, meu irmão, o salário no final do mês, ele faz cálculos, ele paga suas despesas, ele separa o dinheiro da passagem, das refeições, aprende a viver dentro dos limites financeiros do seu salário. Se aqueles irmãos aprendem a viver com o pouco que ganha, o obreiro também deve aprender a respeitar o pouco que os irmãos recebem. Que negócio é essa, meu irmão? Pastores ostentando do suor dos irmãos, não valorizam o trabalho do pedreiro, do servente, do mecânico, do vendedor de picolé, ostentando em grandes mansões, com grandes carros, com as ofertas dos irmãos que passam o dia ralando. Respeite os irmãos, a membresia da igreja. Todo obreiro, antes de estar num tempo integral no ministério, deveria primeiro se profissionalizar. É importante, jovens, é importante, obreiros, se profissionalizar. Uma profissão hoje é a porta de entrada em muitos países que precisam do evangelho e estão fechados para os missionários. Quantos obreiros não estão com drama, chegaram aos 40 anos, se dedicaram ao ministério e começaram a enfrentar crises próprias de dentro do ministério, crises de identidade, crise ministerial, crise de revelação, quando crê que já não se encaixa mais com a sua com que a denominação espera daquele homem. Muitas vezes a denominação é uma denominação que se desenvolveu, que estudou, que cresceu. E aí muitas vezes o obreiro não cresce no conhecimento, na graça,
não estuda, não ora. E aí, se precisar sair da igreja, como se sustentará? Paulo fazia tendas, e olha que Paulo era um vaso escolhido para fazer a obra. Mas ele disse aos coríntios que se não precisasse, se eles não quisessem contribuir com Paulo, Paulo disse: eu vou fazer tenda, para não ser pesado a nenhum de vocês. Estudem, se formem, façam cursos profissionalizantes. E aqui eu concluo esta palavra. Um certo pastor disse que quando comprou o seu primeiro automóvel, 30% do dinheiro usado veio de artigos encomendados cujos direitos autorais eram pagos. Ele precisava escrever certos artigos mensais que eram por sua vez transformados em mensagens radiofônicas. E economizando-se esse dinheiro extra, ele comprou o seu primeiro automóvel. Não foi pesado à igreja, nem aos irmãos, e sentiu gratidão a Deus por isso. Nós devemos confiar em Deus, em primeiro lugar, e lembrar que Deus, que o chamou, paga bem e paga sempre em dia. Confie nele e nada lhe faltará. Na velhice você vai dizer como Davi: fui moço e agora eu sou velho, mas jamais eu vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Salmo 37, versículo 25. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Ateu é um homem que não tem nenhum meio invisível de sustento, disse um certo homem. Os propósitos de Deus sempre contêm a sua provisão. Amém? Que Deus te abençoe.